Brasileira aspirante a astronauta conta como vai integrar tripulação que pode ir a Marte em 2033. Latinos ou hispanos? Censo norte-americano tem dificuldade para encaixar os brasileiros nos dados do governo. Presidente Joe Biden anuncia doação de $500 bilhão para o Brasil, para o Fundo Amazônia. Na Carolina do Norte, polícia procura por homem que atirou contra uma vizinha de 6 anos por causa de uma bola de basquete. E tem os detalhes de um projeto feito por brasileiros aqui nos Estados Unidos para acolher pessoas em luto que perderam seus entes queridos. Eu estava no fundo do poço e eu pensei verdadeiramente que eu não resistiria. Olá, boa noite. Muito boa noite. A missão para Marte pode ser lançada daqui a 10 anos, mas o que ninguém sabe é que entre os futuros astronautas pode ter uma jovem brasileira de muita garra e determinação. A gente está falando da Luísa Leão, que está estudando aqui nos Estados Unidos para integrar essa tripulação. A Carla Marinho mostra pra gente que ela já está treinando para ser astronauta, piloto de caça e muito mais. 3, 2, 1. Ignition. Conquistar o espaço e colonizar outro planeta. Com a corrida espacial a todo vapor, ou melhor, propulsor, não dá mais para dizer que isso é coisa de filme de ficção científica. A presença humana em Marte já tem até data marcada, 2033. Essa é a meta do bilionário do setor de tecnologia Elon Musk para enviar a primeira tripulação humana que vai desbravar o planeta vermelho. E a carioca Luísa Leão, de 21 anos, quer fazer parte desta missão. Se a gente torna a espécie humana interplanetária, a chance de extinção da espécie humana é muito menor. A gente reduz drasticamente. Vários estudos e cálculos mostram isso. Mas antes de conquistar o espaço, Luísa está trabalhando duro para conquistar o seu lugar ao sol aqui na Terra mesmo. No ensino médio, ela ganhou uma bolsa de estudos da Academia Americana de Voo na base militar da Flórida. Já na Faculdade de Engenharia Mecânica na PUC-Rio, recebeu outra oportunidade. Luísa foi selecionada para estudar engenharia espacial na University of Oklahoma. Foi aí que ela percebeu que não estava no mundo da Lua e que o sonho de ser astronauta poderia sim se tornar real. Eu vim para cá com visto de turista a princípio, para começar o treinamento de astronauta, que eles permitem usar o visto de turista. Porém, o plano era voltar para o Brasil, encontrar um patrocinador e depois voltar para tentar fazer a minha faculdade. E acabou que quando eu vim para cá, eu consegui achar um lugar para eu morar, né, com roommates que patrocinaram o meu visto, né, então eu fui para o lugar certo, consegui meu visto de estudante ali. Aí eu vim para Oklahoma sem conhecer ninguém de novo, mas aqui eu já tenho uma host family, já tenho um círculo de amizades maravilhoso e estou me desenvolvendo muito mais do que eu imaginei. Em pouco mais de um ano no território norte-americano, a vida da Luísa avançou na velocidade de um jato, literalmente. Como estudante universitária, ela conseguiu uma espécie de exceção à regra e foi aceita na Força Aérea Americana. Surgiu a oportunidade de eu participar desse programa, né, e pilotar caças, ser um fighter pilot aqui, que nem Top Gun. Para mim sempre foi um sonho. E, de novo, era um sonho super utópico até eu ver que, na verdade, era possível. E aí eu me candidatei a esse programa, eu fui selecionada e agora eu estou sendo treinada por lá também. Agora, a cadete Luísa tem mais um ano pela frente de muito trabalho para então poder aplicar para a cidadania americana, ser promovida ao posto de oficial e, finalmente, está apta para disputar a tão sonhada vaga na tripulação que vai para Marte. Eu entrei em contato diretamente com o capitão responsável pelo nosso detachment aqui e eu expliquei minha situação, falei que eu queria muito servir. Eu mostrei o meu currículo, falei que tanto eu tinha para agregar para a Força Aérea, como eu também tinha bastante para aprender e seguir uma carreira de meus sonhos lá. E aí
eu consegui o apoio deles, né, aqui. A menina tímida, de fala mansa, faz jus ao sobrenome Leão. Ela aprendeu a usar a força e a sagacidade para vencer dificuldades e lutar pelo que acredita. Mais que uma missão espacial, a futura astronauta brasileira Luísa Leão sabe que está contribuindo para descobertas importantes para o futuro da humanidade e que se tornou inspiração para muitos que também ousaram sonhar. Mas mesmo que você não veja uma oportunidade, você consegue criar ela, pedir, mostrar interesse. Como a gente fala, né, no Brasil, não, a gente já tem, então ir atrás dos seus sonhos, realmente correr atrás, isso é muito importante. Às vezes você ficar sentado esperando o edital, ele nunca vai vir. Tem que ir atrás e fazer acontecer o seu futuro. E também ajuda muito ter fé e saber que você tem um objetivo aqui na Terra e ir atrás do que realmente você foi criado para servir aqui na Terra, né? E todas as portas vão se abrir, nada vai ficar no seu caminho, se for a vontade de Deus que aconteça. Luísa Leão, tá aí, vamos guardar esse nome, né? Que maravilhosa, muito bom saber da história dela aqui no jornal. Bacana, inspiradora, né, para bastante gente. E você viu, jovem, muito jovem, com essa determinação, não nega o nome, como falou na matéria, aí é um leão mesmo, vai atrás do que quer. Parabéns, viu, Luísa? Isso aí, a gente vai seguir aqui acompanhando e torcendo para daqui 10 anos dar a notícia da Luísa indo para Marte. Com toda certeza. E olha só, essa notícia agora. O último censo americano apontou que muitos brasileiros foram identificados de forma errada no formulário que registra quem são os habitantes aqui dos Estados Unidos. Mais de 400 mil brasileiros foram qualificados como hispanos. Isso equivale a cerca de 2/3 dos brasileiros que moram aqui no território norte-americano. A revelação foi feita pelo Centro de Pesquisas Pew Research depois de uma discrepância na comparação dos dados do censo de 2020. O instituto apontou erros de codificação no processamento da Agência Americana de Recenseamento Demográfico. A Pew Research acredita que muitas pessoas podem ter preenchido o formulário de forma errada, mas também apontou que outra parte do erro foi cometido no próprio censo. Cerca de 416 mil brasileiros foram qualificados como hispanos. Para o governo americano, quem nasce no Brasil, na América Latina, é considerado latino. Hispanos são apenas as comunidades de origem espanhola. Vários outros grupos também foram afetados por esse erro de processamento. Uma parcela da população de origem filipina, por exemplo, também foi qualificada como hispana. Isso significou 30 mil pessoas a mais nessa comunidade em 2020. O censo é o relatório que identifica as características e a quantidade de pessoas que formam a população do país. E agora a gente fala sobre a Amazônia brasileira. Hoje o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a doação de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito durante o Fórum sobre o Clima e Energia. Agora, a liberação dessa verba destinada para o Programa de Financiamento para a Preservação da Floresta precisa ser aprovada pelo Congresso. Good morning and good evening to all of you. Thank you very much. De Washington, o enviado especial do clima, John Kerry, abriu a reunião e agradeceu a presença de autoridades de 26 países, as maiores economias do mundo e também os responsáveis pela maior emissão de gases do efeito estufa. Kerry destacou a importância da união no combate às mudanças climáticas. The decisions we make now, the actions we take during this critical decade, will determine whether we stay within 1.5 degrees or venture dangerously beyond. Joe Biden disse que os Estados Unidos estão comprometidos na luta pelo clima e anunciou a doação de $500 bilhão para o Fundo Amazônia pelos próximos 5 anos. O presidente norte-americano disse ainda que vai ajudar o Brasil a atingir a meta de acabar com o desmatamento até 2030. So that we can contribute $500 million to the Amazon Fund and other climate-related activities over the next 5 years to support Brazil's renewed effort to end deforestation by 2030. Biden disse ainda que está mobilizado para levantar adicionais $1 bilhão para apoiar a recuperação de cerca de 300 mil hectares de terras no Brasil, Chile e Uruguai. $1 billion to
to conserve the Amazon and other critical ecosystems in Latin America. O Fundo Amazônia é gerenciado pelo governo do Brasil e reúne doações internacionais para financiar ações de proteção da floresta, como o fim do desmatamento. O presidente Lula participou do evento como convidado da Casa Branca. Ele agradeceu a doação de Biden, disse que o Brasil está fazendo sua parte e elogiou a união das nações em ações coordenadas para responder ao desafio climático, o que chamou de o maior dessa geração. Depois do intervalo, tem reportagem sobre um grupo online formado por brasileiros aqui nos Estados Unidos para apoiar pessoas que perderam seus entes queridos. E a gente mostra o revoltante caso de um morador da Carolina do Norte que atirou em uma vizinha de apenas 6 anos quando a bola de basquete dela rolou para o jardim deste homem. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Na Carolina do Norte, um homem está sendo procurado pela polícia depois de atirar contra a família vizinha e acertar 3 pessoas, incluindo uma menina de apenas 6 anos. Tudo aconteceu na terça à noite por causa de uma bola de basquete da menina que rolou para o jardim do vizinho. Essa notícia está entre os destaques de hoje. Robert Louis, de 24 anos, é procurado pelo FBI. Ele fugiu depois de descarregar uma arma contra a família vizinha e acertar 3 pessoas, incluindo essa menina de 6 anos atingida no rosto. And I think the bullet came back and it hit me and the bullet went in my cheek. O ataque aconteceu com as crianças brincando no jardim. Quando a bola de basquete rolou para a frente da casa do homem, ele disse que mataria todos. Entrou, pegou a arma e saiu disparando. Looked at my husband and my daughter and told them, I'm going to kill you. Na intenção de proteger as crianças, o avô e o pai delas foram baleados. William, de 35 anos, segue internado com problemas nos pulmões e fígado. O atirador, que era novo no bairro, já foi preso por atacar uma mulher com uma marreta. Em New York, a polícia está procurando o motorista que jogou o veículo em uma área de restaurantes ao ar livre ontem à tarde. O incidente começou quando o homem foi parado no trânsito por um agente às 5 horas da manhã e fugiu. Desde então, ele era procurado pela cidade. No meio da tarde, ao ser encontrado, ele acelerou para cima de um policial e das estruturas dos restaurantes de rua em Manhattan. O policial sofreu uma lesão na cabeça e foi levado para o hospital em estado estável. Nenhuma outra pessoa ficou ferida. O carro, um sedã preto, foi encontrado abandonado pouco tempo depois, mas o motorista segue desaparecido. Armas como esta em breve não serão mais vendidas em lojas de armas no estado de Washington. Legisladores aprovaram uma nova lei para banir armas como os rifles. A ideia é proibir a venda, importação e fabricação de armamentos definidos como armas de assalto. Proprietários de armas que já possuem uma não serão impactados pela lei. Os apoiadores do projeto dizem que ela salvará vidas. Os legisladores citam um estudo federal que mostrou que se houvesse uma proibição federal de armas de assalto em vigor, muitos tiroteios em massa teriam sido evitados. Agora a gente fala de luto. Um grupo de brasileiros criou uma ONG para dar apoio emocional online de forma gratuita para as pessoas que perderam parentes ou amigos próximos. Esse projeto, chamado Acolher Perda e Luto, atua em 20 países, incluindo aqui nos Estados Unidos. Tudo isso em português, viu? A Cone Rocha explica pra gente como funciona essa iniciativa. A Mariana, o Luciano e o Valmir têm em comum a dor do luto. Em julho de 2021, eu me despedi fisicamente da minha mãezinha. E então iniciei um processo de reconstrução íntima. Minha família foi acometida por uma tragédia terrível. Eu estava no fundo do poço e eu pensei verdadeiramente que eu não resistiria. Eu cheguei ao projeto trazido pelo luto, pelo falecimento da minha esposa, da Silvana, da Sil. E foi o momento mais devastador da minha vida. Hoje, eles dividem outro sentimento comum, a compaixão.
através de um projeto criado por brasileiros nos Estados Unidos. No projeto, eu encontrei mais do que um espaço de acolhimento. É uma extensão da minha família, onde eu posso olhar para os meus desafios com carinho, com respeito e compreender que cada um de nós é capaz de encontrar novas formas de expressar o seu amor. Eu fui acolhido de uma maneira maravilhosa pela equipe. Muitas coisas eu aprendi. Ressignificar. Aprendi que eu não sou a única pessoa que sofre. Sou uma pessoa melhor hoje. Hoje, estando como acolhedor do projeto, que é uma coisa que me satisfaz gigantescamente, eu percebo, o quanto que a gente pode impactar na vida de uma pessoa que está num sofrimento pelo luto, através da nossa palavra, através da transmissão das nossas experiências para eles. Essa é a ideia do projeto Acolher Perdas e Luto, que é inspirado na história pessoal da terapeuta Rosana de Rosa. O projeto conecta pessoas que estão passando pela perda de entes queridos. Muitos de nós não queremos tocar no assunto luto, mas em algum momento da nossa vida esse tema bate à nossa porta e nós precisamos entrar em contato com ele. Essa iniciativa oferece grupos de apoio online com voluntários e psicólogos e ações solidárias. Esse grupo já atua em mais de 20 países, incluindo o Brasil. É totalmente gratuito e em português. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto Acolher Perdas e Luto vai ter uma oportunidade agora, no final deste mês, num evento aberto ao público, que vai marcar os 5 anos de existência dessa iniciativa. E que tal se reunir com pessoas que fazem o bem, que acolhem, que ajudam em momentos de dor? Bem, eu sou Rossandro Klinge e estou aqui passando para te fazer um convite. Eu estarei no dia 29 de abril na cidade de Fort Lauderdale, no Fort Lauderdale Beach Community Center, para a gente comemorar os 5 anos do projeto Acolher Perdas e Luto. E é um evento gratuito. Se inscreva para que a gente esteja lá compartilhando esse movimento de amor, de ajuda e de caridade. Se você quer participar do projeto Acolher, inscreva-se no link que está na tela ou visite a rede social do projeto. Depois do intervalo, você vai ver um novo teste de laboratório que pode detectar o mal de Parkinson mais cedo e ajudar a combater os sintomas. E tem os detalhes de uma mega operação da Interpol no Brasil e na América Latina que resultou na prisão de 14 mil pessoas. Com base em Foz do Iguaçu, no Brasil, a Interpol, a Polícia Internacional, realizou uma mega operação contra armas ilegais na América Latina, que resultou na prisão de 14 mil pessoas de 15 países. No Brasil, a maioria dos detidos é da facção criminosa PCC. Na operação foram apreendidos quase 6 bilhões de dólares em drogas, mais de 8 mil armas e 300 mil cartuchos de munições. No Paraguai, a polícia ainda resgatou 11 vítimas de tráfico humano. A operação ocorre no momento em que o México, 16 estados norte-americanos e países do Caribe entram com uma ação civil contra fabricantes de armas aqui nos Estados Unidos, numa tentativa de responsabilizar as empresas por facilitar o tráfico de armas na fronteira. Hoje, 70% das armas ilegais recuperadas do crime no México e 80% do Caribe saem daqui dos Estados Unidos. Mudando de assunto, médicos anunciaram um novo teste feito na pele que pode diagnosticar o mal de Parkinson de forma precoce e ajudar no tratamento. Essa doença que afeta o sistema nervoso e os movimentos dos pacientes atinge pelo menos 500 mil de pessoas aqui nos Estados Unidos. A Eloá Orazen explica pra gente como é esse novo teste. Segundo a condição neurodegenerativa mais comum do mundo, perdendo apenas para o Alzheimer, a doença de Parkinson atinge 90 mil pessoas só nos Estados Unidos e cerca de 10 milhões mundo afora. Apesar da alta incidência dos casos de Parkinson, a doença carecia de um exame científico, sendo diagnosticada por meio de exames clínicos. Essa realidade foi mudada há pouco, quando uma universidade aqui dos Estados Unidos descobriu que um simples exame de pele pode apontar ou não a presença do Parkinson em 15 minutos. Tendo um exame que a gente chama de um marcador biológico da doença, que é o teste aí que está sendo divulgado recentemente, claro que aumenta a precisão do diagnóstico e torna mais efetivo
a capacidade de cuidar das pessoas, né, com menos possibilidade de erro. Este exame é feito por meio de uma biópsia da pele. De acordo com os envolvidos, uma pequena amostra de tecido é colhida do paciente, que pode ir para casa com um simples band-aid na área examinada, sem nenhuma necessidade de anestésico ou coisa parecida. Os resultados saem rápido e, de acordo com os pesquisadores, são precisos. Os médicos, porém, ainda não descartam as avaliações clínicas para a conclusão do diagnóstico. Eu acho que a gente tem que ter cautela, ainda não é o diagnóstico definitivo para todos os pacientes, né? Ainda o diagnóstico clínico é o mais importante, mas obviamente que é muito bem-vindo, qualquer nova ferramenta, enfim, é bem-vindo. O avanço do diagnóstico de condições neurodegenerativas, como o Parkinson, permite que a comunidade médica tenha mais tempo e ferramentas para controlar de maneira proativa a progressão da doença, que ainda não tem cura. No próximo bloco tem todos os detalhes sobre o fracasso do lançamento do foguete da SpaceX nesta manhã, que explodiu. E a gente atualiza o caos em Oklahoma. O estado foi atingido por tornados mortais e segue em alerta. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. O maior e mais poderoso foguete do mundo foi lançado hoje no Texas, mas 4 minutos depois de sair do chão, explodiu. O foguete nem chegou a atingir a órbita terrestre. Apesar disso, a SpaceX e a NASA não consideraram esse lançamento um fracasso. Uma multidão de pessoas vibrou na hora do lançamento do superfoguete de 120 metros de altura. Mas quase 4 minutos depois de deixar a base, a Starship explodiu no ar. Uma falha na separação dos compartimentos provocou o incidente. A SpaceX disse que esse era o objetivo do teste, descobrir os problemas para o futuro sucesso da missão. A Starship é a nave escolhida pela NASA que vai levar os astronautas à Lua em 2025. Será a primeira missão tripulada ao satélite depois do programa Apollo, em 1972. Kansas, Iowa e Oklahoma foram atingidos por perigosos tornados entre a última noite e esta manhã. A situação mais grave foi no estado de Oklahoma, onde pelo menos 3 pessoas morreram. 8 tornados tocaram o chão do estado. A cidade de Cole, no sul de Oklahoma City, foi a mais atingida. A região ficou devastada. Segundo as autoridades, centenas de pessoas foram resgatadas depois de ficarem presas nos abrigos subterrâneos. Pois é, olha, o estado segue em alerta aí com a aproximação de uma frente fria que pode provocar novos tornados. Também precisam de atenção para esta noite Texas, Louisiana, Missouri e Arkansas. E olha, falando em alerta, nesta madrugada aí, né, Evelyn, os moradores de absolutamente todo o estado da Flórida acordaram ao mesmo tempo no susto. Às 4h45 da manhã, todo mundo recebeu uma mensagem no telefone que chegou com um barulho altíssimo de alarme, tipo esses de incêndio. Na mensagem, gente, estava escrito que se tratava de um teste e que nenhuma ação era necessária. Claro que todo mundo, incluindo eu e a Ruth, né, ficamos assustados e bravos com esse teste no meio da madrugada. A Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida pediu desculpas aos moradores e disse que esse teste, para caso de furacões e emergências, era para ter sido transmitido para as redes de televisão. A ideia era mesmo não assustar ninguém, mas por um erro tal do alarme falso, foi disparado para os celulares de todo o estado no meio da madrugada. O governador Ron DeSantis disse que esse foi um uso completamente inapropriado do sistema e exigiu uma responsabilização rápida. Foi um susto e tanto. Foi bastante susto. Eu não consegui nem dormir depois. 4h45 da manhã, fiquei nervosa com Mas acho que quase ninguém conseguiu. Eu também. Eu acordei com esse disparo. A gente acorda no susto, achando que é alguma coisa, um alerta realmente de furacão, qual tornado, ou seja, o que for. E não consegue. Eu não consegui dormir também. Não, muita gente passou pelo mesmo. E quando você vê teste? Nossa, uma frustração. Mas passou. Ainda bem que não era nada. Ainda bem, verdade. Bom, gente, falando agora então desses alertas, falsos alertas, vamos falar agora de coisa séria, viu? Coisa certa, que vai acontecer amanhã em todo o país, que é a previsão do tempo. Chega com a gente aqui no telão, a gente vê que amanhã em Boston a previsão é de tempo encoberto, assim como toda essa região de Washington e New York, com máxima chegando a 90 em Washington.
Em Atlanta, 80 graus de máxima, bastante sol previsto. Na região da Flórida tem tempo encoberto, tem chuva em Miami, na região de Tampa bastante sol, máxima de 89. New Orleans e Houston tem trovoada prevista, Ruth. Olha, Brownsville também, viu? Tem tempestade aí forte, mínima de 69. San Antônio, sol entre nuvens, mínima de 54, para um pouquinho essa chuva. El Paso já começa a abrir um sol forte, máxima de 81 aí. Albuquerque, tempo encoberto, máxima de 68, mínima de 46. O sol continua brilhando em Phoenix, no Arizona, e em Los Angeles a mesma coisa, bastante calor, máxima de 87. Las Vegas, ó, subindo também, 84 graus aí de calor, muito calor. Muitas regiões com temperaturas altas, hein? Bastante. E agora a gente fala sobre a importância de ajudar os mais idosos a se adaptarem ao mundo atual tão tecnológico. Pesquisadores têm desenvolvido celulares especiais para essa parcela da população para combater a solidão e o isolamento social. Uma das iniciativas vem lá da Europa. Na Espanha, um jovem cientista desenvolveu este aparelho celular para ajudar a avó, que tem quase 90 anos. A ideia deu tão certo que um investidor entrou no negócio e hoje o celular especial já ajuda também mais de outros 1.000 idosos. Rufino Carrasco, de 79 anos, é um deles. Não lo uso muito, a prova é que não llamo pouco eu a ellos, me chamam ellos a mim. Ele diz que nunca foi um grande usuário de telefone móvel, mas que desde janeiro de 2022, quando ganhou este smartphone das filhas, adora manter contato com toda a família. Claro, primeiro se cachondeavam de mim, porque se riam comigo um pouco, porque não me acabava de... Uma vez me saía bem, outra vez não me saía bem. Ele diz que foi fácil se adaptar ao mundo tecnológico, porque o aparelho tem uma interface feita especialmente para os idosos. É tudo muito simples. As imagens e letras são ampliadas, existem mecanismos de emergência para ligações e, através de aplicativos, familiares podem monitorar os locais onde os idosos estão. Além disso, como explica o Jorge, desenvolvedor do aparelho, dá para ajudar os idosos à distância a não se esquecerem de certas coisas básicas, como a hora de carregar a bateria. O Rufino diz que o dispositivo mudou sua vida e que poder ver os netos e filhos através de um clique é incrível. Eu não via mis nietos, los de mi hija vienen mucho, los otros vienen menos, y ahora sí, pues por lo menos les pego al botón y no tienen más remedio que salir en la pantalla, claro. Iniciativa muito bacana e que venham mais iniciativas como essa, prestando atenção nessa população mais idosa que não é tão tecnológica, está tudo avançando tão rápido, tem que ter um pouquinho de paciência com eles, né, Ruth? E essa população é carente, necessita dessa atenção, acho que é uma ótima ideia. Minha mãe é uma das pessoas que sofre com essa dificuldade, ela não consegue acessar o WhatsApp, gravar voz, isso daí vem bem na hora certa, é maravilhosa essa iniciativa. Isso aí, muito legal. Bom, pessoal, e é com essa reportagem que a gente termina a edição de hoje do Jornal Américas no Ar. A gente volta de novo amanhã, é claro, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora com a 6ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Até amanhã.